Hoje nós vamos fazer uma reflexão do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Nós vamos iniciar no capítulo Tua Medida. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Capítulo 10, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O início dessa leitura traz para nós uma reflexão de como são formados os nossos julgamentos, as nossas crenças, as nossas verdades internas. Todos nós estamos condicionados a tudo aquilo que nós aprendemos em vivências pregressas, para quem acredita na pluralidade das existências, ou ainda para as pessoas que acreditam, que não acreditam na vida após a vida, né? Mas conseguem compreender que a infância é a base de toda a nossa estrutura e que conforme nós vamos crescendo, a sociedade também molda a gente com os padrões que elas colocam para nós de certo e errado. E aí a gente começa E aqui ele fala assim, as censuras, as observações, admoestações, superstições, preconceitos, opiniões, né, informações, tudo isso nos influencia de alguma forma, influencia os nossos julgamentos, né? Então, o que ele traz aqui é que a gente acaba criando uma estrutura. Então, nós vamos criando as nossas verdades absolutas. Só que aqui ele traz para nós algumas reflexões que eu gostaria de ler para vocês, que é importante. Em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro, explicando melhor a forma e o material utilizado para sentenciar os outros. Os outros residem dentro de nós, ou seja, aquilo que eu julgo na outra pessoa, aquele material, aquele julgamento daquela atitude ou daquela pessoa, aquilo está dentro de mim. Olha só, melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. Os indivíduos podem ser considerados, nesses casos, excelente espelho no qual veremos quem somos realmente. Ao mesmo tempo, teremos uma ótima oportunidade de nos transformar intimamente, pois estaremos analisando as características gerais dos nossos conceitos e atitudes inadequadas. Então, quando eu julgo alguém, quando eu falo algo de alguém, eu julgo uma determinada questão, aquele julgamento está dentro de mim. E nós devemos parar para observar aonde, que parte nossa que reflete aquele julgamento. Os outros refletem tudo aquilo que me incomoda no outro, certamente é algo que está em mim, que precisa de cura. De repente, eu estou julgando uma determinada pessoa de uma determinada atitude, mas eu não sei como foi a base, a vida dela. De repente, ela teve uma estrutura de vida diferente da minha, que levou ela a acreditar ou a agir daquela maneira. Então, é importante que eu pare para pensar se é só aquilo que ela sabe fazer. Como que ela cresceu? Será que ela teve a estrutura que eu tive? Então, ou às vezes é a própria pessoa que já tem uma tendência e precisa trabalhar essa tendência, mas não tem força, não tem estrutura para trabalhar. Quando eu reconheço tendências negativas de outras pessoas, certamente aquilo também está em mim em algum grau, de alguma forma, talvez não na mesma intensidade, mas de alguma forma está em mim. E aqui embaixo ele diz o seguinte, que nós só conseguimos nos reabilitar, a gente só consegue curar aquilo que a gente tem consciência.
aquilo que a gente consegue reconhecer e ver. Então, se eu sou capaz de fazer um julgamento para alguém, opa, então eu estou vendo alguma coisa. Agora, se eu me nego a fazer uma autoavaliação, eu vou, que é a parte aqui de baixo falando, eu vou guardar isso, as 7 chaves no meu ser, e isso vai para o inconsciente, e esse inconsciente passa a reger a minha vida, até o momento em que você se cansa ou que alguma coisa acontece na sua vida e que faz você mudar de atitude. Então, nosso inconsciente, ele é onde nós guardamos muitas das estruturas, e a vida com o tempo vai trazendo ao nosso consciente para que a gente consiga mudar, para que a gente consiga transformar. Então, quando a gente está preparado, aquilo emerge. Por isso que algumas lições, elas chegam até nós no momento em que nós estamos preparados. Muito obrigada por essa reflexão, espero ter te ajudado. Até mais.